Muito boa tarde a todos e bem-vindos a este espaço live temático do Mosaico Instituto da Cidadania. Hoje o nosso tema em que propomos falar sobre o presente, o passado, o futuro e refletir, debater e pensar um pouco em torno do jornalismo. E nesta fase de pandemia em que nós atravessamos, achámos por bem também trazer um pouco à reflexão estes setores, estes grandes temas da nossa sociedade. Neste jornalismo pós-Covid, obviamente que estar eu a falar, temos duas pessoas convidadas que exercem esta profissão há muitos anos, mas antes vou só enumerar os 3 pontos por onde nós iremos passar ao longo de 1 hora aproximadamente. Iremos falar do passado relativamente àquilo que é o início da independência até o final da governação do José Eduardo dos Santos. Iremos falar sobre a transição, naturalmente. Depois também falaremos sobre a questão da sustentabilidade dos meios de comunicação social e liberdade de expressão, como é que isso pode de alguma forma também causar constrangimentos no que concerne à liberdade de expressão e, por fim, desenvolvimento e jornalismo. Agora, sem perder mais tempo, passo a chamar agora inicialmente Graça Campos, jornalista e diretor do Correio Angolense, e depois estamos à espera que Teixeira Cândido também entre, portanto, assim que ele estiver aqui na nossa plataforma também fará parte deste diálogo. Boa tarde, Graça. Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo a este nosso espaço. Estamos a ouvir-nos bem, não é? Bom, vamos então dar início a esta nossa conversa e começar com... Eu sugeria que enumerasse alguns marcos na história, digamos assim, do jornalismo em Angola, e escolhesse 2 ou 3 marcos da história do jornalismo em Angola, escolhesse os 2 ou 3 marcos e explicasse porquê que faz essa escolha, para não nos alongarmos muito também naquilo que é o passado, não é? Vamos lá, vamos resumir então a história do pós-independência. Penso que o primeiro marco que eu escolheria foi o surgimento da comunicação social privada em 1991, sim, 91, 92, que deu lugar ao aparecimento de rádios comerciais, de jornais. Esse foi um marco muito importante na história do jornalismo angolano. Um marco que esteve a ser fisicamente ligado à mudança do regime político no país, certo? Pois abraçou a democracia, consequentemente abriu as comportas para o surgimento da imprensa privada ou alternativa, como chamam algumas latitudes. Um segundo marco, tanto do meu ponto de vista, tem a ver com
com já mais para frente tem a ver com o surgimento, primeiro, em 1993, do primeiro curso de meio de jornalismo. É um curso ao qual aderiram muitas pessoas já exerciam jornalismo, mas não tinham formação acadêmica específica. E acho que também foi um marco muito importante, porque embora fosse designado curso meio de jornalismo, na verdade o seu currículo era o de um curso superior, tal sorte que todos os seus professores maioritariamente cubanos, o próprio currículo, disciplinas ministradas, portanto, foram decalcadas da Universidade Cubana. Graças a estar a interromper, o Teixeira já está, eu vou só colocá-lo, apresentá-lo e colocá-lo e pode então continuar, tá bom? Se não se importar. Então, Teixeira Cândido, bom dia, não, boa tarde. Boa tarde, Verónica. Boa tarde a quem nos acompanha. Boa tarde, Graça Campo, mestre. E pronto. Teixeira Cândido é secretário-geral do Sindicato de Jornalismo, ou dos jornalistas em Angola. Eu já tinha começado a nossa conversa com o Graça Campos, ele estava a falar sobre os marcos históricos que ele elege na história do jornalismo em Angola. Interrompi-o só para o introduzir, vou deixar a palavra com o Graça Campos e depois retomar consigo, Teixeira, está bom? Sim, senhora, vamos respeitar o mais velho. Sim, força, Graça. Pois, é evidente, portanto, que o segundo marco para mim foi a criação do curso de jornalismo, porque na verdade esse curso veio, digamos, enquadrar conhecimentos dispersos que andavam na área, veio dar uma orientação científica. Muitas pessoas faziam jornalismo sem saber o beabá do jornalismo. E acho que foi um marco muito interessante na história. Depois desse curso, anos mais tarde, seguiram cursos superiores, criação de faculdade de comunicação social. Acho que primeiro foi na Universidade Privada de Angola, na UPA. Depois foi na Faculdade de Ciências da Universidade da Coxina. Em termos marcantes, eu escolho esses 3 momentos. É evidente que depois também não posso esquecer um terceiro ou um quarto momento que é o inverso, portanto, é a partir de 2010, em que começa o declínio da comunicação social privada, quando setores do partido governante, setores do governo... Alô? Sim? Estamos com alguns problemas na transmissão. O Graça, entretanto, parece-me que a rede não está a colaborar. Eu pedia... Não sei se o Teixeira consegue... Estou? Alô? Eu consigo ver. Ok. Graça, a nossa internet não nos está a ajudar. Perdemos a última parte. Falava sobre o ensino, no caso, a abertura para os cursos no ensino superior, no médio e depois no ensino superior, como sendo, primeiro, o surgimento do jornalismo privado, não é? Sim. E agora o segundo, os cursos no médio e no ensino superior, como sendo os grandes marcos históricos relativamente ao jornalismo em Angola.
A entrada do jornalismo privado. Jornalismo angolano, eu gosto de separar os conceitos. Portanto, há o jornalismo em Angola, portanto, que inclui o jornalismo que se fez no tempo colonial, e é o jornalismo angolano aqui, que é genuinamente angolano, que começa com a independência. Começa com? A independência. Com a independência do país. Ok. Sim. Eu não ouvi a última parte, que estamos aqui com os cortes. Mas pronto, o jornalismo, relativamente ao jornalismo privado, e já tentando desenvolver um pouco esse marco que se escolheu, como é que o surgimento ou o ressurgimento do jornalismo privado em Angola mudou a história não só do jornalismo, mas também do país? E sabendo também que o Graça fez parte... Consegues ouvir-me? Diga. Algumas pessoas têm alguma relutância em acreditar isso, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que o surgimento ou o ressurgimento, como tu disse, da comunicação social privada no país fez um imenso bem a Angola, porque a comunicação social privada, em determinado momento, funcionou como charneira. E ela, apesar da desigualdade do mesmo, mas houve um momento em que ela puxou, ela carregou a comunicação social privada, que estava amarrada a muitos dogmas, a muitos preconceitos, a muitos fatores negativos. E acho que esse surgimento dessa comunicação social privada foi muito bom para ela própria e para o país. Mas é verdade que, se isso foi bom, depois da surpresa inicial, a comunicação social pública reorganizou-se e depois passou a reagir de maneira muito negativa, muito violenta contra a comunicação social privada. Por exemplo, o Jornal de Angola, em determinado momento, tinha uma task force de pessoas que se escondiam por detrás de pseudônimos, cuja função específica era exatamente desmoralizar e combater a comunicação social privada. Eu nunca percebi bem isso, mas a verdade é que o objetivo dessa task force era exatamente este: combater a comunicação social privada, desmoralizar as suas principais referências. E isso foi um período muito negativo para a comunicação social no seu todo, porque deixou sequelas que estamos a ver até hoje. Deixamos então o Teixeira também dizer alguma coisa. Não sei se ainda acompanha o meu raciocínio. Sim. Sim. Eu vou só refazer a questão que coloquei ao Graça, escolher dois marcos e escolher dois marcos da história do jornalismo em Angola e explicar porquê. Bom, eu acho que o primeiro tem a ver exatamente com, e aí vamos coincidir, não temos outro, temos que assinalar este como sendo o grande marco do jornalismo angolano, o facto da abertura do país à imprensa privada, que acontece precisamente, formalmente acontece em 1991, mas os principais jornais começam a surgir. Digo os principais jornais porque até então, em 92, surgiram 4 rádios que, embora fossem privadas, elas eram o longa-mano, não é, da Rádio Nacional de Angola, não eram longa-mano da Rádio Nacional de Angola, estavam aí com uma missão, foram criadas com uma missão específica, até porque, se olharmos a lei da radiodifusão de 91 ou 92, chamada de Matraçoa, o licenciamento era tão obscuro, o processo de licenciamento era tão obscuro, que não era para qualquer mortal ter uma rádio. E as primeiras rádios que surgiram em 92, todas elas estavam ligadas ao partido no poder. Então dizia eu que os principais jornais que de facto assinalaram um grande marco no jornalismo angolano
começaram isso, o Sr. Graça, se calhar pode me corrigir, acho que começaram aí em 90 e temos o semanário Correio Angolense, temos o semanário Correio da Semana, que surge em 92, mas que é distrito ao Jornal de Angola. Acho que é privatizado no final de 92, mas depois daí começam a surgir grandes jornais como o Imparcial Fax, o Folha 8, do qual o Graça Campos é fundador, e todos os outros grandes jornais. E atinge o seu apogeu, na minha opinião, respeitando a opinião dos outros, com o surgimento do Semanário Angolense, que para mim foi a principal referência do jornalismo angolano, por todas as razões. De facto, um jornal lido, um jornal que toda a gente precisava, inclusive Graça Campos, se calhar chegou a uma altura que nem se conseguia imprimir muito mais, porque o jornal era tão esperado. Estou aqui a me lembrar de pessoas que não compravam nem jornal privado enquanto pudessem comprar o Semanário Angolense. A parte do Semanário Angolense, claro que foi bem auxiliado pelo o Semanário Agora e muito mais tarde depois a Capital, mas o principal grande marco, ou seja, o primeiro que deu, de facto, abriu o mote, é o Folha 8, do qual Graça Campos, o William Toné, Reginaldo Silva e todos os outros foram fundadores e para o qual trabalharam. Mas aquele que, de facto, atingiu o apogeu, como digo, foi o Semanário Angolense, sem dúvida. Para mim, a principal referência do jornalismo angolano depois da independência, em termos de abertura, em termos de debate político, de facto, em termos da própria crítica, da gestão. Se alguém quiser fazer um exercício, vá à Biblioteca Nacional, sente na Biblioteca Nacional e peça todas as edições do Semanário Angolense, há de encontrar lá todos os problemas que a gestão do país viveu durante a governação do presidente José Eduardo dos Santos. Desde a disputa, por exemplo, pelo controle do empréstimo chinês, a questão do lixo em Luanda, que depois foi descambar naquela febre amarela que vitimou tanta gente, a questão, o negócio dos peixes, a própria transferência de bens que eram do Estado para a esfera, exatamente, para a esfera privada. Portanto, todos esses assuntos da grande gestão do país encontramos no Semanário Angolense em todos os jornais. Por isso é que coloco o Semanário Angolense sem qualquer favor à Graça, mas porque são factos, e esses são factos históricos que ninguém lhe pode recusar, de facto, no apogeu de tudo isso. Acompanho também e trago também, em termos de rádio, a Rádio Eclésia, de facto, fez o papel. Ressurgiu em 97 e foi uma das primeiras que introduziu debates políticos, e aí também a Rádio Eclésia fez, de facto, um grande papel. Então, este é o primeiro marco que eu assinalo. O outro grande marco, não sei se podemos chamá-lo outro grande marco, mas foi exatamente a compra desses jornais, começa aí em finais de 2010, 2011. O desaparecimento desses grandes jornais foi um pecado para a própria liberdade de imprensa, foi um pecado para a liberdade de expressão, foi um pecado para a democracia. Acho que este, para mim, é um dos grandes marcos e nos deixa órfão, não apenas nós jornalistas, como tal, sedentos de exercer a liberdade de imprensa quase na sua plenitude, mas porque o próprio cidadão também deixou de contar com uma crítica muito acentuada, muito bem elaborada, por conta do desaparecimento destes grandes jornais. Agora, falando e entendendo que obviamente que a história do jornalismo não se reduz a estes dois marcos, há muito para falar sobre a história do jornalismo, mas porque nós queremos também centrar as nossas atenções naquilo que foi a transição entre José Eduardo Santos e João Lourenço. Houve efetivamente mudanças ou continua tudo na mesma? Na área, no exercício desta profissão de jornalista e na forma como o jornalismo ele é reconhecido ou não? Graça. Verônica, há uma diferença substancial da forma como um e outro olham para a comunicação social. Por exemplo, o ex-presidente olhava para a comunicação social com desprezo,
com desprezo. Olhava para os jornalistas com... Acho exatamente isso, com desprezo. Eu fiquei chocado quando uma vez ele, quando chefe de Estado angolano, visita a Voz da América em Washington, foi a Voz da América, estava em visita oficial nos Estados Unidos, foi convidado para ir dar uma entrevista à Voz da América, e nessa entrevista ele qualificou os jornais angolanos como primeiros pasquinhos. Isso foi muito ofensivo. Vindo de um chefe de Estado, essa referência com comunicação social do seu país, foi muito, muito, muito ofensivo. E ele, digamos, durante o seu mandato, ele, desse ponto de vista, foi coerente. Ele tratou os jornalistas, tratou a comunicação social como entes inferiores. Isso está traduzido no número de entrevistas que ele deu a jornalistas angolanos. Se a memória ainda não me trai, nesses 38 anos que eu só tenho memória de uma única entrevista que ele deu a um jornalista angolano. Foi o Zé Ribeiro, na altura. Era da Angola. É a única grande entrevista que eu guardo memória. Como? Em 89? Terá sido? Não percebo. Terá sido em 89? Já não me lembro. Já não me lembro exatamente o ano, mas eu sei que foi a única entrevista de que eu guardo memória, uma grande entrevista que ele deu ao José Ribeiro. Portanto, isso traduz de facto a relação que ele tinha com a comunicação social. Agora, já o novo presidente, em 2 anos, ou pouco mais, ou pouco menos, tem mostrado sinais de maior abertura. Aceita, olha para os jornalistas de maneira diferente. Eu estou recordado que nesse período já concedeu, foram 2 conferências de imprensa, não é isso? Sim. Depois houve a entrevista ao Loco Nogueira, e ao Luís Caetano da TPA. O Luís Caetano da TPA. Sim. E sempre que há a oportunidade de falar folgadamente com a imprensa, ele fala. O outro exemplo, eu lembro de um episódio que envolveu o Vitor Silva, o atual diretor do jornal. Aí nos anos o presidente saiu numa daquelas visitas de trabalho que hoje se chamam visita de campo. E o Vitor Silva, no final da visita, estava próximo do presidente, ousou fazer-lhe uma pergunta. Isso quase lhe custou uma cadeia, porque naquela altura não era aceitável que um ser inferior, como jornalista, que era assim que éramos vistos, se dirigisse ao presidente da República. Felizmente, hoje, parece-me que isso hoje está a ficar atrás, dá maior abertura, o que não significa que a vida dos jornalistas esteja mais facilitada. E são outros 500. Bem porque o atual mandato do presidente está a ser ofuscado por essa crise econômica mundial, que faz de jornalismo hoje um exercício muito difícil, muito complicado. Enfim, portanto, a vida não está fácil. Apesar de toda a abertura do presidente, a vida não está fácil. Era isso que eu iria deixar para o Teixeira Cândido também comentar um pouco. Se, efetivamente, apesar desta abertura, aparente abertura, se o exercício do jornalismo está mais facilitado no que concerne, por exemplo, o acesso às fontes? Não, rigorosamente não, porque... E aí onde podemos eventualmente ressaltar como sendo um dos pontos negativos
da gestão do presidente João Lourenço. Tudo o resto estamos de acordo em relação àquilo que o Graça diz. O ambiente para o exercício do jornalismo hoje é de facto mais desanuviado. Hoje quase que ninguém teme pela vida quando faz uma crítica e depois volta para a sua casa. De facto, esta perspectiva hoje está desanuviada, mas a questão dos acessos às fontes de informação não, continua a ser difícil. Por exemplo, fora de Luanda, a situação é muito agreste. Os governadores continuam a manter a tese de que eles não podem responder nada que não seja desejável. Os governadores continuam a pensar que os órgãos de comunicação social públicos são longa-manos do governo da província e têm de agir de acordo com a vontade dos governadores. E aí sim precisamos de mudar isso, precisamos de libertar, para essa redundância, os órgãos de comunicação social públicos, porque são esses que mais têm condições, são esses que mais podem estar em quase todo o território nacional. Quanto muito um jornal, uma rádio, hoje tem 5, 6 correspondentes, mas em todo o território nacional temos os órgãos de comunicação social. Os órgãos de comunicação social públicos, são de todos nós, não estão ao serviço do governo, porque não são propriedade do governo. Infelizmente, os governos provinciais continuam a acreditar que os tempos não mudaram e continuam a pensar que os órgãos públicos continuam a ter ressonância. Respondendo à tua pergunta mais concretamente, Verônica, não. A situação das fontes de informação continua difícil, com toda essa abertura que houve, apesar do presidente manifestar-se disponível, como disse o Graça, tem podido falar, mesmo quando faz as suas visitas, quando inaugura isso, está sempre disponível para poder falar à imprensa, para poder responder esta ou aquela pergunta. Isso, de facto, devia transmitir uma mensagem de que os tempos são outros para os governadores provinciais, mas muitos deles também continuam presos ao passado e, por conta disso, a atividade dos jornalistas ainda continua a ser difícil. Nunca se diz respeito. Sim, diriam que, por exemplo, agora há uma maior sofisticação na forma como, não digo os governadores, mas os governantes, que sejam o presidente é o hábito, o presidente João Lourenço e os ministros estão mais preparados para falar ou ter este contacto com os mídias, mas ainda não conseguem ir ao fundo das questões. Ou conseguem? Há essa possibilidade ou há essa abertura para nós conseguirmos obter respostas efetivamente? Verônica, eu acho que nós estamos a viver um momento em que estão a manifestar muitos paradoxos. É um facto que, tecnicamente, o governo atual está melhor preparado. Não, hoje não há no governo praticamente quem não seja licenciado. E todo mundo, quase todos os ministros são licenciados. Portanto, tecnicamente, esse governo está melhor equipado que os governos anteriores. Então, era suposto que, com essa formação, com esse background, os membros do governo se comunicassem melhor, falassem mais, explicassem melhor os seus projetos, os seus programas. Mas o problema é que isso, a melhor qualificação técnica dos ministros não está a corresponder a grande abertura. Eu não sei se isso é consequência da Constituição, portanto, que limita o protagonismo dos ministros, portanto, remetendo tudo para o presidente, ou se é mesmo um problema cultural, porque os ministros, independentemente da sua qualificação, têm medo, não aceitam falar, portanto, evitam os jornalistas. Isso acaba por penalizar o próprio governo, acaba por penalizar o seu presidente, porque o cidadão não é informado, não sabe, não é das realizações do governo. Por exemplo, o governo está a realizar uma grande empreitada, que é o PIB. O PIB, por causa até da muita informação, enquanto informação que aparece nas redes sociais sobre os preços,
Então, esse primo deveria merecer uma melhor atenção da parte dos governantes, do governo, para explicar, para responder permanentemente para as pessoas como em que está, porque uma empreitada custa X no Cunene e a mesma empreitada vai custar Y no Namibe ou no Conto Cubão. É esse déficit de informação, porque é um governo. Se calhar herdou um bocado daquela cultura da arrogância do MPLA, que entende que não deve acabar com o Senhor, não dá explicação nenhuma. Também vemos dessa parte, eles não também não e ele disse, num desse encontro com o jornalista, ele disse que não era obrigado a justificar as exonerações e nomeações que faz. Ora bem, o presidente perdeu de vista um elemento, é que ele não nomeia criados pela sua casa, ele nomeia servidores para o país, membro do governo. Deve, sim, senhor, aplicação da função. Não tem de perceber por que o Teixeira Cândido foi nomeado ministro. Você tem que saber por que a Verônica foi exonerada. Isso é direito, o direito à informação está protegido da Constituição. Nosso governante Teixeira Cândido, está aí? Sim, estou. Só não conseguimos vê-lo, mas pronto, ia pedir que comentasse também essa questão e também um pouco acrescentando aquilo, desenvolvendo um pouco aquilo que o Graça estava a dizer, que ele tocou aí num ponto, é este polimento que parece que os governantes têm, não se consegue ir a fundo nas questões porque ainda persiste alguma arrogância, mas também notamos ou não uma maior necessidade de dar respostas diante do escrutínio das redes sociais. E se isso também de alguma forma não vai mudar a nossa forma de exercer, não digo o jornalismo por completo, mas também veio reforçar isto, esta forma de olhar para o escrutínio e a forma como eles são apresentados nas redes sociais. Bom, seguramente hoje já ninguém detém o monopólio da informação, nem tampouco os jornalistas, muito menos os detentores de cargos públicos. E porque o Graça Campos falou, por exemplo, a questão do PIMA, quando um ministério qualquer que tem projetos ou um governo provincial, um governador provincial que tem determinados projetos não faz chegar esta informação de forma oficial, tendencialmente essas informações depois acabam por aparecer nas redes sociais. Portanto, hoje é preferível que as entidades comuniquem e o façam de maneira antecipada e não de maneira reativa, porque parece que o governo está preparado para reagir a informações e não está preparado para colocar à disposição previamente aos jornalistas e aos cidadãos do modo geral. E então é que o Graça acabava por dizer, não faz sentido, quando o presidente se propõe a promover mais liberdades, quando se diz promover mais liberdades, é também o direito das pessoas terem acesso à informação, okay? Até para poder guiar a sua própria vida, para poderem programar-se e para poderem exercer a própria cidadania como deve ser. Mas, como diz o Graça, parece que continua a haver o resquício do receio e receio. Alguém, há dias, um colega nosso, Gustavo Costa, escrevia um texto que parece que temos o medo de acabar com o medo, não é? Talvez este título sintetize exatamente o espírito que nós temos, que é o medo de acabar com o medo. Parece que as pessoas continuam a pensar, porque no passado era assim, quem prestasse uma informação à imprensa e essa informação, se não agradasse ao titular do Poder Executivo, corria o risco de ser exonerado por isso, não é? E então continuamos a ter exatamente este medo, mas parece-me que o Presidente tem estado a demonstrar, de facto, situações contrárias, não é? Salvo se, eventualmente, há uma outra orientação, mas aquilo que publicamente tem estado a demonstrar é de que parece uma pessoa disponível, parece uma pessoa que promove ou pelo menos incentiva que os seus auxiliares possam prestar informações quando forem necessárias. Mas, como digo, uma coisa é aquilo que o Presidente demonstra, outra coisa é a prática, é a forma como os ministros agem. Então,
é como diz o Graça, de facto é um contrassenso, aí não faz sentido. Falando no medo, durante a era de José Eduardo Santos, havia jornalistas que faziam autocensura, não é? Os anos foram sobretudo marcados por isso. Já há mais liberdade, sente-se maior liberdade entre os jornalistas, já há menos medo. Agora, não olhando para os governantes, olhando para os jornalistas. Já há menos medo, já há mais ousadia, já há mais, não é bem capacidade, mas há vontade para colocar as questões inconvenientes e sentirem-se livres para exercer esse papel? Verônica, o que eu pessoalmente constato é que, na verdade, e estou em absoluto acordo com o Gustavo, é que, de facto, há o medo de perder o medo. Eu noto na comunicação social algum medo de usar. Hoje, na verdade, já não temos, até onde vai o meu conhecimento? Mas seguramente eu já não temos um secretário, um diretor do DIP, um secretário para a esfera ideológica do MPLA em cima dos diretores dos órgãos a ditar o que tem que sair, o que não tem que sair. Seguramente essa experiência hoje já não existe. Mas ela deixou marcas nesses filmes hoje, que é muito do medo que se sentem. Decorre mesmo dos próprios jornalistas, porque nós já vimos o medo é pensado atrapalhar as coisas. Por exemplo, nem pensa pública. Os primeiros meses do mandato do presidente João Lourenço coincidiram com uma abertura. As pessoas em casa já corriam, os trabalhadores já corriam para a casa para ver os noticiários televisivos. Naquela altura mostrou-se que afinal era possível dar informação mais informação mais pedível, mas os poucos jornalistas foram fechando a torneira para voltar aqui o regime de transmissão do poder. E disso não podemos só responsabilizar os governantes ou o partido governante. Eu acho que, nesse aspecto, grande parte da culpa é dos próprios jornalistas. Sim, senhora. Não está a faltar-lhes coragem, está a faltar-lhes ousadia. E o jornalismo sem ousadia é tudo menos jornalismo. Teixeira Cândido, concorda e como é que justifica esta mudança? Se aquilo que o Graça disse no início, nós víamos títulos até no Jornal de Angola e ficávamos tipo, o que é que se passa, né? Mas de repente parece que alguma coisa. O que é que aconteceu? Voltámos a uma velha forma. Porquê? Bom, voltamos, mas o Graça Campos concordo e devia acrescentar o facto de, principalmente, muitos gestores serem zelosos, serem, basicamente, guardiões dos seus cargos, né? E muitos deles transportam, de facto, o resquício do passado para o presente, porque me parece que é pacífico quando o William Toné, por exemplo, é acusado de ter ofendido sei lá, ao bom nome do ex-presidente, poder ser ouvido, porque a razão é que os órgãos não conseguem, não ouvem o William Toné. Quem é que iria ser exonerado se o William Toné fosse ouvido? Portanto, não faz rigorosamente nenhum sentido, salvo se terá havido uma orientação para que o William não fosse até prova em contrário. Continuo a acreditar que faltou, de facto, essa ousadia dos profissionais para poderem ouvirem o William Toné. Quem fala do William Toné, estou apenas a dar um exemplo recente, mas como toda uma outra atividade, eu acho que o jornalismo muito bem feito deixa satisfeito quem quer que seja, ainda o próprio detentor do órgão de comunicação social. É possível satisfazer os interesses de todos sem ofender o direito à informação, o direito da liberdade de exercermos a profissão com liberdade. Para mim, foi de facto essa questão
Continua a haver essa questão de muitos profissionais olharem para os seus cargos. Por um lado, estamos a enfrentar uma dificuldade enorme, porque alguns órgãos estão a desaparecer, e então isso também traz consigo, de facto, alguma autocensura, cultiva alguma autocensura. As pessoas querem proteger os empregos da melhor maneira possível, e isso quer dizer, se a pessoa estiver não chatear de modo nenhum o governo, melhor, e então acho que o problema está aí. Como disse o Graça, é um resquício do passado, mas precisamos eventualmente de uma década desta abertura e de eventualmente uma abertura maior também, para que os órgãos públicos compreendam que estão ao serviço do público, não estão ao serviço do governo, apesar de ser o governo gestor do Estado, mas o governo gera um dinheiro que é de todos nós. Portanto, a RTP é pública, quem fala da RTP fala da BBC de Londres, é pública, a SABC na África do Sul é pública, e vemos a diferença de tratamento da informação, vemos a diferença, a forma como o governo é tratado. Portanto, não consta que... porque eu entendo que não vale a pena esperarmos que seja o governo a outorgar o direito de podermos exercer a profissão. Temos de ser nós a ousar fazer a nossa atividade profissional e termos argumentos técnicos para defender. Portanto, quando alguém me pede contas, ainda que eu trabalhe para o Jornal de Angola, para a Televisão Pública de Angola, para a Rádio Nacional, qualquer que seja o órgão público, quando alguém me pede contas, eu digo não, há aqui as duas versões dos factos, o jornalismo é isso. Agora, se eu não devia colocar, não, aí é propaganda, aí não é jornalismo. Colocar apenas a versão do Graça Campos, porque convém ao governo que o Graça Campos fale, mas não se coloca, por exemplo, a versão da Verônica, portanto, isso não é jornalismo. Bom, vamos entrar agora numa segunda parte da nossa conversa, ainda que já passamos a meio, mas vamos falar sobre esta questão da insustentabilidade dos mídia e liberdade de expressão. Na verdade, parece-me que esta questão da insustentabilidade não é alguma coisa que a pandemia trouxe. Se verificarmos o desaparecimento também de alguns meios, tem que ver com o facto, a forma como foram geridos os órgãos de comunicação social. E como, em determinada altura, essa gestão que era entregue a pessoas que não tinham nada a ver, mas que eram politicamente bem colocadas, digamos assim, ou do ponto de vista partidário, obtiveram meios de comunicação social e, obviamente, que gerir um órgão de comunicação social não é a mesma coisa que gerir, por exemplo, um negócio como outro qualquer. Esta questão da insustentabilidade que agora se coloca e que agora o governo parece estar a criar apoios, não é uma falsa questão também nesse sentido, no momento em que estamos a viver, porque já vem de há muito tempo? Graça. Verônica, eu reputo como falsa essa premissa de que há problemas de que as empresas de comunicação social foram, digamos, estão a ser vítimas da má gestão. Mas essa é uma falsa premissa. O Teixeira Cândido falou aqui profusamente do caso do Semanário Angolense. O Semanário Angolense, pelo menos no meu tempo, tinha todas as condições de autogestão. Portanto, não foi por mais gestão que o Semanário Angolense desapareceu. Não foi por mais gestão que empresas como o Agora desapareceram. Não, esse é um falso problema. O problema é que nós queremos evitar o problema de fundo, que é o problema político. Essas empresas foram engolidas porque não convinha ao sistema que elas existissem. Portanto, esse problema portanto, eu reitero, não é um problema de gestão. Não tem nada a ver com problema de gestão. Não. E, então, não, eu diria que a questão da má gestão tem que ver que depois de entregar esses órgãos a militantes... Não consigo apanhar teu raciocínio. Estou a ver como discordo. Depois, eu estava a dizer que depois de entregar esses órgãos aos militantes, essa má gestão acontece exatamente porque são pessoas que não estão minimamente preparadas para gerir esses negócios. Não, mas
Espera, a Verônica está falando de militantes, está a generalizar uma situação que não é geral. Quantos órgãos, quantas empresas é que foram entregues a militares? Falou de jornais que entretanto passaram para mãos de pessoas e aí sim é uma questão política. Não. Sim, mas aquilo que, portanto, a transferência dessas empresas para foi apenas um artifício, um artifício para a sua extensão. Portanto, criou-se uma pontezinha para depois dar o golpe final. O objetivo não é que aquela gente a quem foi confiada a gestão não tinha o mínimo parentesco com gestão, não tinha o mínimo parentesco com o métier, portanto, aquelas pessoas foram colocadas aí apenas como ponte para a consumação do objetivo principal, que era aniquilar essas empresas. Extinguir. Mas eu retenho que o problema não foi de gestão, não é por causa da gestão que a situação está como está, não é por isso. Concorda, Teixeira Cândido? Agora, sim. Sim? Não, eu ia dizer, o nosso mercado ele é pequeno e se entendemos que, mesmo com os meios que nós temos de comunicação social, sendo um mercado pequeno, não há muitas fontes para publicidade, se nós todos conseguimos, no caso, todos os órgãos conseguem sobreviver, tendo em conta que são muito poucas as empresas que anunciam, e agora com esta crise ainda pior, mas já eram muito poucas, e nem todas conseguiam, efetivamente, essa receita de publicidade. Não, neste momento, Verônica, a sobreviver, nesse momento de crise profunda, em que o mercado de publicidade encolheu ainda mais, a sobrevivência das empresas de comunicação já não tem nada, mas não tem mesmo nada a ver com boa ou má gestão. Portanto, nessa altura, o melhor gestor não vai fazer milagres, não faz mesmo. Não havendo publicidade, não havendo local de jornais, não tendo pessoas a comprar os exemplares, não há melhor gestor que consiga fazer milagres. Não é? Agora, isto agora vai criar uma situação tremenda. É que a crise vai inevitavelmente obrigar o Estado a fazer alguma coisa, a apoiar, não sei como é que vai fazer, como é que fará, mas vai seguramente, o Estado vai ter seguramente que fazer alguma coisa. Mas aqui se levantam duas questões. Primeiro, quais são os critérios? Aqui nem o Estado vai apoiar. Segundo, a troco de que o Estado vai apoiar? O Estado injeta dinheiro numa FM, injeta dinheiro numa igreja, injeta dinheiro numa rádio, mas a título, coisa gratuita, não vai querer contrapartida. E que contrapartida é que o Estado vai esperar? É lealdade, é que esses órgãos se transformem em suas correias de transmissão. Isso vai ser um outro perigo para o país, para a comunicação social. Tá bem, estamos aqui num beco muito complicado. Sim, mas nós não concordamos na parte em que, quando é que isto começou? E não começou agora, e não é por causa desta pandemia. Essa crise já vem de antes, porque a venda de jornais nunca sustentou qualquer órgão social. Não sei se concorda, Teixeira Cândido. Agora vamos ouvir um pouco o Teixeira. Não, o problema não é a venda de jornais, o problema é que havia publicidade. O mercado publicitário pequeno não, mas existia. Temos empresas que gastavam muito dinheiro no mercado. Temos como a Unitel, a Movicel, a Angola Telecom, a Sonangol, grandes empresas públicas, sim, despendiam valores consideráveis com a publicidade. E aqueles jornais que tinham felicidade de vender um pouco mais que os outros, também aguentavam.
Teixeira Cândido, é da mesma opinião? Bom, Verônica, a minha opinião é que para falarmos do mercado, para falar da sustentabilidade dos órgãos de comunicação social, precisamos fazer uma retrospectiva ainda que curta sobre a origem do capitalismo angolano. Ok? Quem são os empresários angolanos? Nunca eram pessoas que não estivessem dentro da entourage, dentro do circuito, ok? Se de facto numa primeira fase esses empresários não viam qualquer obstáculo em publicitar naqueles órgãos que de facto eram de maior referência, dentre os quais os jornais, a Rádio Eclésia e outros, não é? Quando de facto esses órgãos de comunicação social começaram a ser inconvenientes, é óbvio que eles começaram a reduzir a publicidade. Aliás, o Graça Campos concedeu-nos uma grande entrevista no qual, e está ele para recordar isso, no qual ilustra um exemplo de que havia um banco, o BPC, por exemplo, que já tinha pago a publicidade quase por um ano ou coisa parecida ao Semanário Angolense, mas depois foi orientado a ter que retirar a publicidade, ainda que o Semanário mantivesse o dinheiro. Ou seja, estamos aqui a dizer... Foi o caso do BPC, foi o caso da Movice. Exatamente. Quer dizer, estamos aqui a dizer que a determinada altura os tais empresários que estavam, de facto, ligados umbilicalmente ao partido que governava, tiveram depois que engendrar uma estratégia para sufocar os órgãos de comunicação social. Ok? Porque eu não tenho a menor dúvida que no mercado regular, no mercado normal, jornais de maior referência, como o Semanário Angolense, o próprio Agora, e mesmo a Capital vinham fazendo um bom jornalismo, teriam sobrevivido. Ok? Não temos a menor dúvida. Portanto, não temos a menor dúvida de que uma rádio como a Rádio Eclésia, apesar da sangria que houve, e aí está a explicação também da própria, quando não puderam, de facto, através da publicidade, enfraquecer a Rádio Eclésia, houve uma estratégia de tirar os seus melhores quadros, tirar os seus melhores profissionais, não é? Retirar deles os melhores profissionais para enfraquecer a própria rádio. Okay? Para enfraquecer a própria rádio. Portanto, há aqui um conjunto de estratégias que podem explicar exatamente a crise aparente financeira dos órgãos de comunicação social. Agora, a realidade atual é presente. A realidade atual é presente, tal sorte que é presente que alguns órgãos de comunicação social, ou pelo menos os grandes grupos de comunicação social, são detidos por figuras políticas, ok? Por figuras políticas. E mais, essas figuras políticas, a determinada altura, foram tirando do bolso para sustentar esses órgãos de comunicação social, que não eram sustentados pela publicidade. Porque a publicidade não respondia às despesas que os órgãos de comunicação social, por exemplo, tinham. O jornal O País, como nos termos em que surgiu, na altura em que surgiu, tanto com um papel muito caro, com aquele grafismo muito caro e com um quadro de facto pesado, era quase que insustentável mantê-lo nos termos em que se mantinha apenas com a publicidade. Não era. Portanto, se por um lado, e é isso que explica, de certo modo, o desaparecimento de alguns jornais, porque engendrou-se, de facto, uma estratégia política para os que, de sorte que, quando foram adquiridos, muitos deles fizeram 2, 3 anos, 4 anos, depois deixaram-nos morrer sem qualquer esforço. Sem qualquer esforço, Verônica. Portanto, nós não chegamos a ter um ambiente normal para podermos qualificar a gestão dos órgãos de comunicação social. Teríamos, de facto, se estivéssemos no mercado normal, aí podíamos ter uma leitura mais correta sobre a forma da gestão de comunicação social. Por quê? Porque mesmo que o Graça Campos tivesse guardado $1 milhão, por exemplo, sem publicidade, com as despesas, quer em relação aos salários, quer mesmo com as despesas operacionais, por exemplo, o Graça Campos não teria feito mais de 2, 3 anos. Não teria feito mais de 2, 3 anos. Teria desaparecido, por melhor gestão que ele tivesse. O importante é que ele não tinha receitas. Como a Verônica disse, a venda de jornais nunca sustentou nenhum jornal. Nem o próprio jornal público. Nem o próprio jornal público. Nem o Jornal do Mundo. Acho que na história do mundo, talvez só a Bola, que eu saiba, talvez o jornal A Bola, o jornal português A Bola. Correio da Manhã. Correio da Manhã, é que conseguiam, de facto, autossustentar-se com número, com venda, porque acho que tinham aí tantos exemplares, mas, como digo, a boa gestão não iria salvar os órgãos de comunicação social, Verônica, porque, de facto, havia uma estratégia
de não canalizar nenhum recurso para estes órgãos de comunicação social. E agora, perante esta situação de crise económica, não é? E vindo este setor com esta fragilidade, já com este contexto que acaba de referir Teixeira Cândido, há o perigo de nós voltarmos a perder alguns órgãos de comunicação social e esta ideia ou esta possibilidade de apoiar, até que ponto é que isso não vai colocar em causa a liberdade de expressão e também limitar a atuação do jornalista e do jornalismo em Angola? E eu falo dos privados, não falo porque é nos privados que eles estão a pensar ou a analisar a hipótese de criar apoios para que esses órgãos se mantenham. Bom, Verônica, como podem ver, olhem para o quadro da publicidade em Angola, olhem para o quadro de jornais que circulam em Angola, devem estar a circular aí três jornais, não muito, estamos a falar eventualmente do Novo Jornal, do próprio Jornal O Público, que é o Jornal de Angola, e depois do Expansão. Acho que não me lembro que hajam mais jornais a circular nesta altura. Valor econômico? Então, Valor Econômico. Sim, Valor Econômico. No entanto, acho que o quadro da incerteza. O quadro da incerteza e todas as hipóteses podem ser colocadas à mesa. Não sei se os jornais vão poder sobreviver, não sei se alguns órgãos mais começaram já, muitos deles, a suspender os vínculos laborais, porque não têm mais capacidade. Estou a falar de órgãos que fazem parte dos grandes grupos de mídia que surgiram em 2008 para frente. Portanto, esses órgãos já começaram a suspender porque não têm capacidade de continuar a sustentar as despesas. Bom, vamos ver até onde vamos, mas esse apoio que nós lançamos, ou essa réplica que lançamos de apoio, apesar de ser legal, o maior problema é depois como conviver exatamente com este apoio, não é? Como poder gerir os interesses, tal como de Graça coloca, a questão pode ser, de certo modo, inibidora, pode ser, mas se por um lado pode inibir, por outro lado, temos aí empresas para manter, não é? Então estamos aqui entre a espada e a parede, e acho que entre uma ou outra temos que fazer. Agora, a mim, o que me faz feliz, e é por isso que ontem, num debate que fomos tendo na TV Zimbo, ressaltava o advento das redes sociais como um dos refúgios para o exercício da liberdade de expressão. As redes sociais hoje apresentam-se como um grande refúgio e vão contrapondo exatamente uma informação, às vezes, de sentido único, ok? Vão contrapondo para a nossa felicidade. Muita gente hoje não pode ler, às vezes, o Graça no Correio Angolense, mas lê as opiniões do Graça, por exemplo, no Facebook, ok? Quem é amigo do Graça lê e depois partilha o ponto de vista do Graça, o ponto de vista do Reginaldo, do Ismael Mateus e de todos os outros profissionais. É verdade que não tem a mesma dimensão, é verdade. E também não sustenta os meios, não é? Pois, não sustenta, obviamente que não sustenta. E é isso que nós estamos aqui. Agora, queria só ouvir o Graça relativamente a esta possibilidade de apoios aos meios de comunicação social. O que é que pode estar em risco aqui? Falámos de liberdade de expressão, mas também podemos estar a falar de possibilidade de haver órgãos que deixam de existir, e também na seleção dos meios que vão ser apoiados, como é que isso vai ser feito, se há aí eventuais possibilidades das coisas não correrem tão bem como nós gostaríamos. Graça, ouviu-me? Não. Ouvi. Verônica, vou primeiro, deixa-me reforçar o que o Teixeira disse. Na verdade, nós estamos perante um risco real de regressarmos ao monolitismo informativo. Tudo indica que o grosso das empresas de comunicação privadas não vai sobreviver. Porque, e mesmo que sobreviver, vai ser a um preço muito altíssimo, que não sei se vale a pena aceitar. Porque
quem depende de outro, quem depende dos favores econômicos financeiros de outro, torna-se refém, torna-se dependente, não tem independência, quase que o outro. Nós estamos agora a viver uma experiência, os nossos olhos estão agora a viver uma experiência dramática, que é a dependência financeira da TV Zimbo, a Igreja Universal. Estamos a ver que a Zimbo está a baixar a coluna por causa da dependência financeira que tem da IURD. E é isso que o Estado também vai fazer. Se o Estado conseguir injetar dinheiro nessas empresas de comunicação social, vai exigir contrapartidas, não tenhamos dúvida. E não sei se vale a pena aceitar esse risco, mas também não estou a ver outra saída, não estou a ver, porque é preciso salvar empregos, é preciso garantir a dignidade das pessoas, não sei. É uma equação difícil. Teixeira, há proteção ou está prevista uma proteção para os profissionais de comunicação, no caso dos jornalistas, que estão perante esta situação de perderem empregos, de haver apoios que vão até durante Não há qualquer perspectiva também, se perdendo o cargo em questão, vão conseguir num outro sítio, não é? A situação está um pouco complicada. Eu vejo que também há cada vez mais profissionais de jornalismo que estão muito preocupados e estão aflitos, para pôr as coisas nesses termos mesmo. O que é que está previsto do ponto de vista do sindicato para ajudar ou advogar junto do governo para olhar por estas pessoas, por estes profissionais? Não, como fomos fazendo referência ao Sindicato dos Jornalistas Angolanos e mais um conjunto de diretores subscreveu uma carta que endereçou ao Presidente no dia 20, no qual, de facto, solicita que o Estado, nos termos em que fez com os outros setores, pudesse fazer com o setor da comunicação social. Aliás, nós invocamos um dever legal, ou seja, a lei de imprensa prevê exatamente incentivos à comunicação social e não seria, como digo, não seria um favor, o Estado estaria, na realidade, a respeitar a lei, a cumprir a lei. Mas são os riscos que o Graça levantou. Estamos aqui entre ter que manter os empregos e ter que recusar, eventualmente, um futuro apoio. Não sabemos ao certo se o governo vai fazê-lo ou não. A situação é difícil porque não há órgãos a receber profissionais. Não há órgãos de comunicação social a receber profissionais. Os próprios órgãos públicos, muitos deles estão com dívidas da Segurança Social e não podem mandar os seus trabalhadores para a reforma porque não são capazes de pagar a dívida. Era suposto que o Estado pudesse assumir a dívida dos órgãos de comunicação social perante a Segurança Social, mas depois, dada a dimensão da dívida, o Estado teve de recuar, porque não se trata apenas de uma única empresa, são várias empresas, e esse processo tem impedido que os órgãos de comunicação social também possam, os públicos, no caso, possam receber mais profissionais, mas mesmo que os públicos recebam, depois vai-se colocar o problema da pluralidade da informação, ok? Depois vai-se colocar a pluralidade da informação. Por isso faz sentido que os órgãos privados existam. Mas quais as condições? Estamos, nesta altura, vamos dizer, estamos a viver uma pandemia. Não no sentido literal do termo, mas estamos a viver uma pandemia. Há uma espécie de um ambiente de pânico, né? As pessoas querem agarrar o emprego com todas as forças que têm, ainda que isso significa, por exemplo, calar-se e não dizer nada. Bom, dificilmente vamos conseguir chegar a soluções que sejam, ou apontar soluções aqui que venham a resolver esta questão, até porque é algo que nós estamos a viver agora e atendendo que há decisões que estão a ser tomadas agora e que podem pôr em causa o futuro do exercício do jornalismo em Angola, como é que nós olhamos para o futuro agora, perante esta situação? A pandemia o que veio fazer foi colocar a nu não só o estado do jornalismo, mas também o mercado, a economia, como tudo isto funciona e como tudo isso também condiciona o nosso dia-a-dia, não é só no caso da profissão de jornalista, mas outras também, mas particularmente jornalistas que estão ou que são vinculados a órgãos privados que dependem também de alguma forma desse income financeiro. Mas como é que nós podemos eventualmente pensar num futuro
e aquilo que podem ser ideias que nós possamos lançar aqui para uma construção em que há maior respeito e confiança nesta profissão e nesta área. E trazer um pouco essa ideia de que o jornalismo exercido de forma plena contribui também para o desenvolvimento de um país, em particular em Angola. Verônica, eu poderia olhar para as redes sociais como uma alternativa, como um poiso para o jornalismo. Mas a verdade é que, aqui a nossa experiência tem mostrado, é que as redes sociais, nas redes sociais também cabem tudo. Cabe jornalista, cabe não jornalistas. Por exemplo, agora nós já começamos a ver aquilo que até pouco tempo, até uns anos atrás, aquelas campanhas de aqueles ataques à honra e à dignidade que eram feitos nos jornais de Angola, agora foram transferidos para as redes sociais, através de nomes falsos, de pseudônimos falsos, não sei quantos. As mesmas pessoas que atacavam, feriam, magoavam o Jornal de Angola, hoje se transferiram para as redes sociais, onde estão protegidas pelo anonimato. Portanto, as redes sociais também não são solução para tudo, porque há muita sujidade que circula nas redes sociais. Portanto, mas também, no estágio de desenvolvimento humano, não há como ignorar não há como ignorar as redes sociais. Vamos ter que passar. Alguma da comunicação social tradicional provavelmente vai capitular, vai ceder e vai ter de encontrar nas redes sociais a sua salvação. É uma empresa, estou a ver um jornal impresso, que em média tem 200, 300 pessoas. Se migrar para as redes sociais, ela vai reduzir a força de trabalho para 5, 6 pessoas. Portanto, há muito risco também nessa imigração, nessas opções. Portanto, tudo o que eu posso resumir é que o futuro é de muita dúvida, muita incerteza, e vamos ter que sacrificar muita pestana mesmo para ver se encontramos saídas mais airosas. As redes sociais é uma hipótese para o Graça Campos Teixeira Cândido. Não será também uma hipótese, e já lançando aqui uma ideia, que penso eu que poderá ser a melhor execuível, no sentido em que nós temos que advogar, nós, falando sociedade no geral, mas especificamente sindicatos e outros órgãos de sociedade civil, não têm que começar a advogar por um espaço que não é o espaço do órgão de comunicação social público, mas um espaço em que haja orçamento para a existência de meios de comunicação em que é garantida quase 100% uma imparcialidade na forma como transmite as notícias, vai à procura, investiga. Eu acho que ainda estamos longe disso, mas será que não é a altura de começarmos também a pensar um pouco nessa questão de o próprio Estado, e sendo o Estado e não o Governo, o Estado prever esse direito, cuidar desse direito que todos nós temos ao contraditório? Bom, Verônica, nós tivemos uma experiência já com, por exemplo, o Seminário Agora, que resultou dos esforços individuais de vários profissionais, né, de uma cooperativa, como sabem. Na realidade, acho que vontade dos profissionais agregarem-se e executarem um projeto não falta. O problema é que, por exemplo, hoje, ter um jornal digital não é tão rentável, não paga tantas despesas como, por exemplo, ter um jornal físico, ok? Por quê? Porque grande parte das empresas hoje, além de não quererem poupar, também estão a emigrar para as redes sociais, querem alcançar os seus consumidores, os seus clientes a partir das redes sociais. Qualquer uma das empresas tem uma página no Facebook, tem o WhatsApp, tem um conjunto de números, depois adiciona esses clientes num grupo e passa, de facto,
Quer dizer, estamos aqui, como disse o Graça, o adjetivo mais certo para caracterizarmos o futuro é uma incerteza. É uma incerteza. Agora, concordo em absoluto com a Verônica que não temos de cruzar braços, temos de continuar a fazer lembrar ao Estado que é o direito do Estado de manter o cidadão informado, mas uma informação que não seja de sentido único, uma informação que seja plural. Uma informação plural pressupõe a existência de vários órgãos de comunicação social. O Carmo e a Trindade não vêm abaixo se o Estado continuar a gizar, de facto, políticas que podem não ser financiamento direto, mas linhas de crédito e o resto, porque nós pagamos exatamente linhas de créditos, como nós apresentámos na outra vez, fazer uma linha de crédito que permita, por exemplo, a aquisição de gráficas, uma linha de crédito que permita, por exemplo, isentar, eventualmente, vamos lá dizer, a importação de papel, coisa parecida. Quer dizer, um conjunto de medidas que permitam com que os órgãos de comunicação social tenham, que as despesas operacionais sejam reduzidas. Este é um dever do Estado, mas será que o Estado, a administração, e aqui, na verdade, o dedo vai para o Estado, a administração, será que o Estado, a administração compreende isso? Ou não estará a pensar que está a fortalecer um adversário? Na verdade, a ideia que ocorre é que uma imprensa forte, uma imprensa privada forte, é, na verdade, inconveniente porque quem gera pode não ter sossego. Ou seja, prefere-se sacrificar um direito fundamental, que é o direito do cidadão ter uma informação isenta, clara, ampla e diferenciada, não é, a favor, eventualmente, da manutenção do poder e outros requisitos mais. Portanto, estamos aqui, eu acho que é uma questão de maturidade da própria democracia. A nossa democracia precisa de atingir essa maturidade para que o Estado, a administração, compreenda que a existência do órgão de comunicação social fortalece, em última instância, a democracia. Uhum. Só para finalizar, Graça, esta incompreensão do papel do jornalismo e este medo de que um jornalismo mais ativo, mais investigativo, não destrói ao invés de construir, não passa também pela necessidade que, por exemplo, vou-lhe dar então a oportunidade para deixar aqui claro como é que um jornalismo que desenvolva ou que se desenvolva de forma plena contribui para uma sociedade melhor, para um país melhor. Uma espécie de mensagem a estes nossos governantes que pensam o contrário, eventualmente. Verônica, um jornalismo atuante, fortalece as instituições, contribui para o desenvolvimento do país. Porque um jornalismo atuante não massageia os governantes? Um jornalismo atuante mostra o governante ali onde há problemas de saúde, ali onde há problemas de água, ali onde há falta há problemas básicos de sanidade, ali onde há dificuldade. Um jornalismo que de verdade, tem de ser necessariamente patriota e ser patriota é mostrar aos governantes aí onde estão as suas falhas, não é encobrir. Quando o jornalista está preocupado em que essa matéria vai incomodar o presidente, vai incomodar o membro do governo, não está a ser jornalista e não está a ajudar o seu país. O jornalista é útil, é necessário, porque ele é o olho, os ouvidos do governante. Ele é o intermediário entre a sociedade e os governantes. E então, isso só se consegue levando os governantes até começar a ver e ouvir aquilo que se passa no país. Não é criar uma realidade ficcional, uma realidade, mostrar aos governantes uma realidade cor-de-rosa num país que na realidade não é esse. Isso não é jornalismo. Indo por esse caminho, que é pelo qual muitos dos nossos camaradas não estão a fazer nada, pelo contrário, estão a prejudicar o seu próprio país, não estão a ser patriotas. Teixeira Cândido, também dou-lhe a oportunidade para finalizar com uma mensagem que seja esta de fazer com que se entenda que um jornalismo que fiscaliza é patriota e não contribui para a destruição
de uma elite. Sim? Dizia eu que queria terminar eu queria enquadrar essa mensagem num exemplo concreto. A Verônica está a ouvir-me? Sim, estou a ouvir. Verônica? Pois, dizia eu que os jornais que foram adquiridos e encerrados, quase que foram poucos os únicos que tutelaram, que foram os guardiões do bem, do dinheiro, da gestão da coisa pública. Quando muitas outras instituições assobiavam de lado, quando muitas outras instituições entendiam que não existia rigorosamente nada, estes eram os únicos que diziam que o país estava a ser mal gerido. Estes são os únicos que diziam que os gestores não tinham respeito pela coisa pública. Esses são os únicos que denunciavam, de facto, o nepotismo. Portanto, estamos aqui a falar de uma autoridade, estamos aqui a falar de uma instituição com autoridade moral, esta instituição é jornalística. Esta é a imprensa. Portanto, a imprensa esteve sempre, procurou salvaguardar, de facto, o bem do Estado. Nem mesmo os tribunais quiseram saber. Tampouco a Procuradoria-Geral da República, que é a tal fiscalizadora da legalidade, foi capaz de fazer o trabalho que a imprensa fez. Muitos profissionais pagaram com prisões, mas muitos deles fizeram-no com a convicção de que estavam ao serviço de um bem maior. É essa necessidade que tem que se compreender. É que não há nenhum país desenvolvido economicamente que não tenha uma imprensa forte. Uma imprensa forte não é apenas um espaço público a partir do qual todos os atores políticos, sociais exercitam a sua liberdade de expressão, interagem, pede-se contas e presta-se contas, mas também pode ser um instrumento de defesa da própria soberania. A Globo hoje impõe vontades, a SIC impõe vontades. Uma notícia na BBC pode ter, de facto, efeitos nefastos para a nossa economia e para a própria política internacional do país. Por isso é que, por exemplo, os países do Médio Oriente congregaram esforço e criaram a Al Jazeera, exatamente porque precisavam de ter um órgão de comunicação social forte, capaz, no plano internacional, de disputar, não é, com os grandes mídias. Não há nenhum país desenvolvido sem órgãos de comunicação social fortes. Ninguém hoje pode ter Portugal sem falar de Expresso, sem falar de SIC, sem falar de outros grandes. É exatamente isso que o Estado precisa de compreender. É esse o papel da imprensa. Qualquer que seja o governo. Porque a mídia não tem apenas uma postura crítica com o governo do MPLA. Há de ter com o governo da UNITA, há de ter com o governo do PRS, há de ter com o governo... Porque o papel da mídia não é escolher um alvo particular. O papel da mídia é fiscalizar a gestão da coisa pública. É isso que os políticos têm de compreender. Muito obrigado, Graça Campos, muito obrigado, Teixeira Cândido. Foi um momento, uma conversa muito interessante e espero que quem esteve a ouvir também comece também a questionar estas questões, ou a colocar estas questões deste setor e a ver que ele é determinante para o desenvolvimento de toda a sociedade e todos nós. Bom, terminamos agora assim, desta forma, só deixar aqui um recado, que voltamos a este espaço de online no próximo dia 11 de julho, com Cidadania em Debate, das 9h30 às 11 horas, com o tema A Situação dos Direitos Humanos em Angola em tempos de Covid-19. Este espaço vai ser moderado pelo diretor do Centro de Direitos Humanos e Cidadania da UCAN, Wilson de Almeida Adão. E assim terminamos. Cuidem-se, não é? E espero que compram as recomendações todas. Isto agora é sempre assim, termina-se com este repto, não é? Diga. Obrigado, Verônica, e obrigado aí ao mestre Graça Campos, uma pessoa sempre a considerar. Disponível. Para mim ele é um herói, ele é um dos heróis.
eu se mandasse nesse país dava-lhe uma medalha, porque vocês não imaginam. É verdade, vocês não imaginam. Daqui a bocado, depois vai chorar. Não. Isso é uma homenagem que eu não me canso de fazê-lo. Uma homenagem que eu não me canso de fazê-lo, porque o compromisso que Graça tem com o jornalismo, o sacrifício que às vezes consente, inclusive, como sabemos, ele foi detido e ainda assim continua aí presente e sempre disponível. Isso devia lhe render a homenagem ad eterno. E eu, sempre que tiver a oportunidade de fazê-lo, falo-ei. Não, e só de lembrar que nós tivemos a oportunidade de entrevistar também Graça Campos para a revista Mosaico Informe, onde pudemos também mostrar o percurso deste grande homem na comunicação e tudo aquilo que ele já passou e, de facto, bem-haja. Graça. Obrigado mais uma vez. Nosso mais velho. Obrigado a todos. Até à próxima. Obrigado.